Parlamento Jovem faz a primeira reunião do ano com muitas homenagens. É carnaval, especialistas dão dicas de como aproveitar a folia sem correr riscos de desidratação. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe desse noticiário, faça parte. Comunique-nos com as nossas redes sociais. O Parlamento Jovem realizou na noite de quarta-feira a primeira reunião após o recesso escolar. Os vereadores Ivan Luiz, presidente da Câmara, Divaldo Capuchinho e Theo da Ecoterapia prestigiaram o primeiro encontro dos jovens neste ano. Na primeira reunião dos jovens, a parlamentar Maria Eduarda homenageou a enfermeira e sua avó Maria das Dores por meio de uma moção pelo serviço prestado no Hospital Municipal e na área de saúde em Sete Lagoas. É uma pessoa que eu amo muito e uma pessoa que nós, que somos da família, vejo tanto que ela trabalha no hospital para ajudar as pessoas. São 22 anos, né? Não são 22 dias trabalhando lá. Já se aposentou e continua lá. Ela faz esse trabalho por amor. E isso é o mais lindo, é como a gente até brinca lá, vovó é dona do municipal. Esse momento assim é único na vida da gente e principalmente sendo da Eduarda, sabe? Que é uma das netas assim mais apegadas comigo e eu sempre dei muita força para tudo. Quando ela falou que ia participar do Parlamento Jovem, eu dei muita força, eu participei desde o início com ela vindo, né? E hoje receber essa homenagem dela e eu fico muito feliz. Eu sei que a família toda está muito feliz também por eu estar aqui e eu me sinto merecedora, porque ao todo, contando, eu tenho 43 anos de enfermagem. A vereadora Laura Casimiro homenageou seu professor, Leandro Assis, pelo esforço e dedicação que o profissional tem com o ensino de Sete Lagoas. Com pouco tempo na escola, eu já vi que ele era um excelente professor. Eu tenho muito orgulho. Com pouco tempo, tem 1 ano que eu estou na escola, eu vejo que ele é um excelente profissional. Não tem uma pessoa que não gosta dele. Eu vejo que ele mostra a gente de verdade o que é ser um professor, o que é dedicar o seu tempo àquilo que você gosta de fazer de verdade. Não dá para poder falar dessa moção sem dizer que é parte do processo do trabalho, né? É claro que a gente está sempre sendo observado e isso acaba sendo um reconhecimento do nosso trabalho, né? Mas reconhecimento de verdade é amanhã, 7 horas da manhã, dar aula para ela, ser bem tratado, num grupo de alunos que são excelentes, que são muito carinhosos comigo e, para falar a verdade, acho que nem sou merecedor desse tamanho desse carinho, né? É só o espelho da retribuição de todo o carinho que eles têm por mim, né? E é por isso que eu estou lá e é por isso que eu amo lecionar e essa é a parte mais bonita da minha vida. À noite também teve estreia da vereadora jovem Maria Clara. A adolescente substitui o vereador Pedro Fernandes da escola Zico Paiva. Eu fico muito feliz em fazer parte do parlamento, né? Eu quero aí ajudar a minha comunidade, ser uma porta-voz dos adolescentes. Quero fazer parte aí, vim ajudar, vim melhorar e é isso. Para o presidente do Parlamento Jovem, Moisés Barbosa, o recesso escolar foi fundamental para que os adolescentes idealizassem novas ideias de proposições. O período de recesso foi muito importante, porque a gente teve tempo de pensar, de colocar as exigências das pessoas que pedem, de observar ao nosso redor como que está sendo feito na nossa cidade no início do mandato do prefeito também, inclusive, e por isso teve maior número de anteprojetos de lei, que foi muito bacana, né? O presidente da Câmara, Ivan Luiz, esteve presente na reunião. Além dele, os parlamentares Divaldo Capuchinho e Theo da Ecoterapia também prestigiaram os jovens no primeiro encontro do ano. Primeira reunião do Parlamento Jovem e te confesso ao cidadão sete-lagoano que eu estou orgulhoso, muito orgulhoso de ver jovens vereadores desenvolvendo projetos que nós, já veteranos, estamos pondo na pauta e votando a favor. Então isso indica que o jovem está cada vez mais enganjado na política, mais politizado e é disso que precisamos. Eu achei
muito bonito, né? Ver os jovens, o futuro aí da nossa política em Sete Lagoas. Eu estava até brincando ali que eu fiz uma endoscopia, né? Tô zorongão, mas ainda vim ainda, porque eu sabia dessa importância, né? Da gente estar incentivando essa juventude, né? Nas escolas, em todos os ambientes onde os jovens se encontram, eles poderem fazer a diferença. Eu vi aqui muitos jovens idealistas, inteligentes, e fiquei muito feliz de estar aqui. Para mim é um orgulho verificar jovens talentos para a política participando de forma desenvolta dessa reunião, fazendo a sua comunicação pessoal com muita tranquilidade, com falas importantes. Nós escutamos ali temas sobre saúde, educação, segurança pública, além de outras vertentes. E para nós que somos vereadores é muito importante, né, que nós estamos nos vendo no passado e prevendo, né, visualizando o futuro. Na ocasião, houve também a entrega do notebook para o ex-vereador jovem Paulo Feliciano, devido ao seu desempenho e esforço em sua legislatura. Ele destacou como o Parlamento Jovem ajudou na sua vida escolar. Eu era um jovem que não falava muito, mas depois do Parlamento Jovem eu acabei me tornando um pouquinho tagarela. Então, eu não sou uma pessoa que aparece muito nas mídias, mas sempre que eu posso, eu falo. Principalmente na minha escola, nos debates, eu tô lá sempre, tô ali falando, conversando com as pessoas da minha sala sobre como elas poderiam melhorar, como nós podemos melhorar como cidadãos e como fazer nossas atividades. E o Sete Folia, o pré-carnaval de Sete Lagoas, fechou os trabalhos com balanço positivo. A geração de renda com a movimentação do comércio foi um resultado importante na avaliação de quem se preparou para esse período. O Arlen explica que desde o início do ano, a equipe se preparou para atender a intensa movimentação gerada pelo período de pré-carnaval. Então, a gente se prepara já desde o início, né, do ano, a gente faz contratações, a gente tem produção própria de mercadorias, a gente é referência aqui em Sete Lagoas de mercadorias de carnaval. Como se diz, o Beco Acessórios é o carnaval, né? O efeito Sete Folia, pré-carnaval de Sete Lagoas, foi sentido diretamente no comércio local, beneficiando ambulantes e lojistas. Então, para o comércio aqui foi muito bom, aqueceu muito o nosso comércio, principalmente a nossa loja, que é referência aqui. Fizemos contratações, as meninas super animadas, a gente se fantasia. Aqui tá bom, o pessoal tá vindo, tá gostando, tem muita cor, né? O pessoal gosta muito de colorido. A loja é uma loja boa de trabalhar, então a gente fica até mais feliz, né? Você tá vendo, né? A gente toda maquiada, toda no estilo para o pré-carnaval. Então, assim, a movimentação tá boa e vamos que vamos. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, Geraldir Alves, avaliou de forma positiva a movimentação que beneficiou diversos setores. Esse pré-carnaval, né, são ações importantes da Prefeitura de Sete Lagoas que visa movimentar o comércio, né? E as pessoas perguntam, né? Pô, mas um pré-carnaval movimenta a cidade? Sim, movimenta. Não só hotéis, né, que as pessoas vêm para os shows, participar aí dos bloquinhos, né? Mas também aqueles ambulantes que compram nos distribuidores de bebida da cidade, que vão ali vender o seu produto para poder fazer dinheiro, né? E assim gastar também no comércio de Sete Lagoas. Então é muito importante o balanço desse pré-carnaval. E as pessoas também querem, né, comprar uma roupa nova, querem aí estar mais bonito, né, para poder prospectar novos amores, né? Então movimenta assim o comércio de todas as formas. Estudos realizados pela Pro7 Eventos apontam que cerca de 75% do público participante do pré-carnaval de Sete Lagoas, o Sete Folia, são residentes do município, 12% de regiões circunvizinhas e 3% de Belo Horizonte. Os dados também apontam que o pré-carnaval reuniu ao todo 75 mil pessoas durante o mês de fevereiro. Geraldir Alves destacou a importância de os consumidores apoiarem e valorizarem o comércio local. É importante também, né, a gente falar com as pessoas, valorizar o nosso comércio Sete Lagoas. Aqui nós temos boas empresas, boas lojas, né, prontas a atender todos vocês, né? A CDL Sete Lagoas também está dando toda assistência às empresas, dando treinamento para suas equipes. Então a gente está assim fortalecendo cada vez mais. E eventos dessa importância, dessa magnitude, né? Como Sete Lagoas está agora com uma vocação muito boa para ter novos eventos e atrair novos públicos e movimentar ainda mais o comércio da cidade. E nesse clima de carnaval, a gente vai ver como fica o tempo no final de semana. Quem for ficar em Sete Lagoas vai curtir o sábado com sol
e céu com muitas nuvens, período de nublado durante o dia. À noite também terá muitas nuvens. O domingo será parecido com o sábado e não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica nos 19 graus e a máxima está prevista para 30 graus. No próximo bloco, o vereador Alber Enfermeiro é o nosso convidado de hoje. Não perca! Nosso convidado de hoje é Alber Enfermeiro, do Mobiliza, está aqui com a gente para poder falar de alguns projetos, especialmente desligados, obviamente, à área da saúde, mas também tem outras novidades que vem por aí, Alber. Muito obrigada por sua presença aqui conosco hoje, viu? Obrigado pelo convite, Raquel, Obrigado aí a todas aquelas pessoas que nos ouvem nos canais de comunicação da Câmara. Estamos aí para falar de saúde e falar sobre Sete Lagoas. Então, você já está com anteprojetos de lei aí na casa tramitando na área da saúde. A gente vai começar falando pela entrega de medicamentos. É um anteprojeto seu para entrega de medicamentos para idosos e com pessoas com dificuldade de locomoção. Como é que foi feito esse projeto? Como é que está sendo essa tramitação? É isso mesmo. A gente sabe que vários fatores podem acometer alguns problemas maiores de saúde, por exemplo, pacientes para hemodiálise, pacientes para cardiologia, pacientes com AVC. Então, a gente quer tentar facilitar, principalmente para aquelas pessoas, Raquel, que têm dificuldade de conseguir os medicamentos, de ir buscar os medicamentos e principalmente de tomar os medicamentos. Então, esse anteprojeto é um projeto que a gente vai discutir com o prefeito para que a gente possa facilitar o acesso a essas pessoas que têm dificuldade, principalmente os idosos ou aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, para que o medicamento chegue para ela e que ela possa fazer um controle melhor e melhore cada dia mais sua saúde. Esses projetos que você tem feito, obviamente, vêm aí da sua experiência também na área dessas demandas, então, né? Está trazendo para casa as maiores demandas que você tem visto aí durante seu tempo, né? Seu período, seus anos de experiência na enfermagem, na saúde da prefeitura? É isso mesmo. Na verdade, Raquel, esses últimos anos a gente esteve à frente de várias gestões de UPA, de atenção primária, trabalhei em Ribeirão das Neves, Contagem, Baldinho e sem falar da assistência, principalmente na Covid, esses últimos anos que tivemos, mas também na assistência dia a dia das unidades básicas. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande relacionada à promoção em saúde, porque às vezes a própria população não adere. Então, a gente tem que buscar alguns projetos que a gente possa facilitar o acesso desses usuários. E um outro projeto que a gente está trabalhando na linha, relacionado, inclusive, mês que vem é o mês das mulheres, né? É a questão da redução da mamografia de 50 para 40 anos. A gente tem visto algumas pessoas chegarem, ali na parte oncológica do Hospital Nossa Senhora das Graças, já com um problema, um câncer de mama mais avançado. Então, a gente acha que com a redução de 50 para 40 anos e sabendo que o município tenha condições de fazer, porque hoje o número de mamografia são aproximadamente 900 mamografias por mês e o município, inclusive, tem dificuldade, às vezes, de conseguir pacientes com essa, para preencher esse indicador que o município tem. Então, a gente pensa que reduzindo essa mamografia para 40 anos, a gente vai conseguir, primeiro, melhorar a assistência e, principalmente, prevenir um câncer de mama ali mais precoce. Então, para que esse projeto, esse anteprojeto, que depois vai virar projeto, com toda certeza, ele consiga obter êxito, é necessário também, de repente, então, uma campanha mais maciça. Você está falando aí que está sobrando exame, ou seja, as mulheres não estão tendo o cuidado que deveriam ter, né? Na verdade, até fiz uma solicitação de uma audiência pública que nós vamos ter nos próximos meses para poder falar um pouquinho sobre a atenção primária. A atenção primária que é a principal porta de entrada da saúde. A gente precisa mostrar todos os serviços que são feitos para que realmente os pacientes tenham acesso e chegue, se caso descobrir algum tipo de doença, pelo menos que seja precoce. Porque a gente vê que quando se previne saúde, principalmente aquelas cidades e aqueles estados que previnem saúde, a gente tem uma saúde cada dia melhor. Pois aí a gente está entrando na questão da audiência pública, que é importante a gente falar. A gente tem feito alguns programas aqui na Câmara, na TV Câmara, justamente falando da importância da prevenção, né? E é na atenção primária que isso acontece. E aí, porque quando você trabalha aqui na boca do problema, quando afunila ali, o problema já não está tão grande como poderia e como acontece porque não é tratado na atenção primária, né, Albert?
Quer dizer, o olhar precisa ser diferenciado para a atenção primária. O olhar tem que ser a atenção primária, primeiro porque o serviço é mais barato e o custo é menor. Um paciente que está dentro de uma UTI, ele custa muito mais para o município do que um paciente, às vezes, que eu estou ali na atenção primária, prevenindo para que ele não chegue na UTI. Então, a gente que tem essa expertise em saúde, veio aqui para a Câmara, nós iremos defender vários projetos, né, que, inclusive, a gente vê que a gente tem dificuldade, às vezes, com recursos, alguns tipos de recursos, mas recursos de custeio, quanto mais eu produzo na atenção primária, melhor a quantidade, melhora cada dia mais a quantidade de recursos no município. Depende muito também da mobilização de todo mundo, né? Na verdade, é uma mobilização do poder público e é uma conscientização da população que, às vezes, se confunde ali para onde ela deve procurar, qual unidade de saúde ela deve procurar, se ela vai para a UPA direto, se ela passa no posto, ou seja, essas divisões, de repente, precisam ser mais esclarecidas justamente para poder trabalhar cada um problema onde deve ser trabalhado, né? Verdade. Vou dar um exemplo para você, né, Raquel, das vacinas. As vacinas, que é uma promoção em saúde, a gente vê que quando chega um vacimóvel em alguns lugares, a gente vê que tem muitas pessoas ali que ainda tem um número grande de vacinas que não tomou ali na sua época correta. Então, a gente precisa mobilizar a população para que a população também faça o seu papel, né, aderindo aos serviços de promoção e prevenção à saúde. Isso é muito importante. Você acha que precisa disso? Por exemplo, a gente viu aqui um exemplo clássico, vacimóvel aqui na porta da Câmara, né? A fila que fez e muita gente tomando 4 vacinas, não vou dizer que eu estava nessa, mas assim, porque o tempo vai passando, a gente deixa outras prioridades tomarem conta. E aí, algo que é muito importante, que é básico, que é a vacinação, pode se tornar depois um problema justamente pela falta de prevenção. Você acha que esse tipo de ação, por exemplo, o vacimóvel, né, a carreta da saúde, ou seja, que vai nos pontos para poder ir até a população e não o contrário, é o caminho para, de repente, fazer essa conscientização? Com certeza. Quando você fala de carreta, eu até vejo, né? Às vezes chega carreta de mamografia aqui. Isso. E aí tem aquele grupo de pessoas ali que vão procurar, né? Mas hoje nós temos esse serviço no município. Falta pacientes, às vezes, lá para fazer mamografia. Na verdade, porque hoje a gente tem ali um protocolo de como essas mulheres têm que chegar. E para que elas cheguem ali no período certo, principalmente prevenindo, elas precisam passar num médico da atenção primária, num enfermeiro da atenção primária. Nessa audiência pública nós vamos bater muito, inclusive, em algumas questões, que é o pré-natal, a puericultura, o planejamento familiar. Porque é importante as pessoas, por exemplo, uma criança que tem 0 a 2 anos, ela precisa fazer a puericultura em todas as unidades. Hoje tem esse serviço que é feito pelo enfermeiro, que é ali o acompanhamento da criança de 0 a 6 meses, uma vez por mês. De 6 a 12 meses, 2 vezes por mês. E de 12 a 2 anos, 3 vezes por mês. Porque, na verdade, o profissional enfermeiro ele tem tempo para poder acompanhar ali o crescimento e desenvolvimento. Tem uma cadernetinha hoje aí dos profissionais para acompanhar, que facilita e, inclusive, aquela mãe ali, se inclusive a criança tiver algum problema, vai ser encaminhado para um pediatra e aí você vai diminuir aquelas filas para os pediatras, porque realmente vai para o pediatra realmente quem tem necessidade e para os outros serviços também. A puericultura é só um exemplo de vários serviços que nós temos dentro da atenção primária. E na puericultura é possível detectar se a criança, inclusive, está com a questão de vacinas atrasadas, que é muito importante, né? Porque hoje a vacina, a gente sabe que é uma das principais prevenções e promoções de saúde. A gente já viu aí erradicações de várias doenças com a vacina e na pandemia foi bem clássico, né? Sim. Assim que vacinamos ali uma população, um número grande da população, a gente viu que teve uma queda brusca ali relacionadamente à doença. E hoje existe o Covid, né? Mas você não vê hoje pacientes graves dentro de hospital por causa da vacina. Sim. E a gente vê, infelizmente, algumas doenças voltando justamente pela falta de vacinação, né, Albert? Correto, é isso mesmo. Se a gente não ficar atento, né, a gente tem aí risco de voltar doenças que já foram erradicadas no Brasil. Erradicadas, é um problema. Albert, também está programado uma ida, né? O pessoal vai mobilizar para Brasília. Na verdade, são dois assuntos, né? Dentro de um só. Primeiro, vamos falar da sua presença lá em Brasília para a posse do ministro Padilha. Como é que vai ser esse evento aí para você? Na verdade, hoje eu faço parte do maior movimento de enfermagem do Brasil, que é o MAI, que é o Movimento dos Ativistas da Enfermagem, onde o presidente desse movimento é o Jefferson Caproni. E o Jefferson Caproni é muito ligado ao Padilha, né? Porque o Jefferson Caproni é o presidente do maior sindicato da América Latina de São Paulo, né? Que é o Centro de Saúde. O Jefferson Caproni hoje ele está representando, inclusive, a saúde
pan-americano em vários espaços, ele foi para a China, ele foi para vários países aí, representando inclusive os momentos de saúde, e nós estamos fazendo um movimento que a gente já faz, né? Na verdade, eu fui convidado através do Jefferson, né, pela sua proximidade com o ministro, e a gente vai estar lá, inclusive, para verificar o que realmente o ministro tem de novidades importantes para a saúde. A gente sabe que o ministro Padilha já esteve, né, em alguns governos anteriores e tem ali sua certa experiência, então a gente vai estar lá para ouvi-lo e aproveitando, né, nós já, na verdade, eu fui surpreendido por esse convite, porque a gente já estava indo para Brasília, porque nós, né, todos sabem, eu fui eleito pela enfermagem, né, a enfermagem foi ali a minha maior bandeira né, na minha eleição, porque nesses últimos 10 anos eu lutei muito pelos profissionais de enfermagem, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos auxiliares, com a inclusão, inclusive, dos estudantes, que, inclusive, um dos meus projetos que está protocolado também é a questão do primeiro emprego ali, para que o profissional de estudante, quando ele chegar, que o estágio dele seja ali como uma experiência profissional, porque muitas vezes as empresas pedem experiência, mas a pessoa chega, ela não tem experiência, então ela tem ali um dificultador. Então, como eu fui eleito por essa classe, e foi uma luta estadual e federal, onde a gente trouxe o piso, agora nós estamos indo para Brasília novamente, com o movimento dos ativistas da enfermagem, convocando aí toda a enfermagem de Sete Lagoas, de Minas Gerais e do Brasil, para que a gente esteja lá, porque nós temos uma PEC agora, que é a PEC 19, que é a nossa próxima luta. Lutamos pelo piso, conseguimos o piso. Sete Lagoas hoje, inclusive, paga mais do que o piso, ali na questão de cálculo de valor, mas essa PEC 19, ela fala sobre o reajuste do piso, porque o piso, ele é um complemento que vem para o município, né? Algumas cidades ainda não estão pagando, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Eu tenho aí muito contato com algumas lideranças do Brasil, a gente vê, há poucos dias tivemos a deputada Lília, lá no Rio de Janeiro, cobrando o pagamento do piso, que ainda não é pago. Sete Lagoas, desde a primeira semana, já pagou. Então, nós estamos lá agora lutar pelo reajuste desse recurso, porque o salário mínimo ele vai subindo. Se a gente não tiver o reajuste anual ali do piso, daqui a pouco ele equipara novamente. Nessa PEC estabelece o reajuste do piso e as 30 horas, que é uma luta tão antiga da enfermagem. É isso aí, lutando pela enfermagem. Alba, eu quero agradecer muito sua presença aqui, deixando já as portas abertas para você voltar, trazer o resultado aí dessa ida para Brasília, né? Mês que vem é o mês das mulheres, então tem essa luta aí da prevenção, né, das questões ligadas à mulher. E aí eu te convido para você voltar novamente para a gente conversar. Eu que agradeço, Raquel, pelo seu profissionalismo. Eu acho que você faz um trabalho brilhante aqui na Câmara. Obrigada. E pode ter certeza que no que a gente puder trazer, inclusive, profissionais, pessoas para abrilhantar o seu projeto aqui, que é um projeto maravilhoso de informação para a cidade de Sete Lagoas. É isso aí, a gente conta com vocês também para poder chegar essa informação para todo mundo. Muito obrigada, Albert. A gente vai para o intervalo, voltamos falando sobre esporte daqui a pouquinho. O carnaval já começou em boa parte do país e a tendência é de que o calor siga nos dias da folia. Pensando nisso, a TV Câmara conversou com especialistas para dar dicas de como aproveitar a folia, sem correr riscos de desidratação e insolação. Confira. A quinta onda de calor do ano começa hoje, na sexta-feira, em todo o país, justamente quando boa parte dos foliões já começam a se preparar para os dias de carnaval. O médico Lino Carvalho atenta para os riscos de desidratação. Hoje tem uma gama muito grande de opções de hidratação, com garrafas térmicas no mercado. A questão é sempre se manter hidratado. Pode ser utilizado também o soro fisiológico caseiro, soro fisiológico de farmácia, se houver algum distúrbio, diarreia, vômito, que leve à desidratação, mas o nosso intuito principal aqui é evitar que chegue nesse sintoma, né? No quesito da alimentação, a nutricionista Pauline Moura ressalta que há opções práticas e saudáveis para fugir dos ultraprocessados. Na verdade, isso não vale só para o carnaval, não, né? Vale para em todas as fases aí. Por quê? É interessante a gente ter em casa os alimentos congelados, por exemplo, um frango desfiado congelado, que é um alimento proteico, saudável, rápido ali de você preparar. Ter em casa também as frutas
e hortaliças já higienizadas, né? Talvez até picadas, isso facilita bastante, iogurte natural. Então, tudo isso contribui para você ter uma alimentação mais prática e saudável. Então, o segredo é você se planejar para ter sempre em casa esses alimentos mais saudáveis e evitar, né, os alimentos ultraprocessados. Os especialistas também orientam sobre os riscos de beber energéticos com álcool. Eles podem ser consumidos, mas como tudo na vida precisa de moderação, né? E claro que há restrição sim. Aquelas pessoas que têm problemas cardiovasculares, as pessoas que têm muita ansiedade, que têm insônia, aquelas pessoas que têm insuficiência renal, né? Além das gestantes, lactantes, crianças, não devem consumir esse tipo de bebida. É muito comum nos plantões de receber pacientes com taquicardia, dor no peito, pelo uso excessivo de energético, que é muito comum ser utilizado para poder manter acordado, conseguir aproveitar mais. E o álcool potencializa esse malefício para a saúde. Então, nas próprias embalagens dos energéticos, vem escrito que é contraindicado a união de energético com bebida alcoólica. Potencializa muito esses sintomas de taquicardia, em alguns casos até casos mais graves mesmo. O paciente entrar em coma, parada cardiorrespiratória. Agora o esporte. No último dia da janela de transferência, o Cruzeiro está perto de anunciar mais um atacante para a temporada. Já no lado do Galo, o meia Gustavo Scarpa sentiu dores no treino. O meia Scarpa teve uma entorse no tornozelo no final do treino de ontem e saiu de campo. O camisa 10 foi avaliado pela fisioterapia e será reavaliado para saber se a lesão foi grave ou não. Além de Scarpa, Hulk, Cadu e Júnior Santos estão realizando trabalhos na fisioterapia para a recuperação. Hoje fecha a janela de transferência do futebol brasileiro para transações internacionais. O Galo foi assertivo no mercado. Com 13 saídas e 9 chegadas, incluindo o treinador Cuca, a equipe alvinegra tem a melhor defesa dentre os times da Série A, com apenas 2 gols sofridos no ano. O time vem também de uma incrível sequência de 7 jogos sem sofrer um gol. Na defesa, a equipe contratou Caio Paulista para a lateral, Natanael também na lateral e, por último, o zagueiro Ivan Román. Já o Cruzeiro deve anunciar em breve o atacante Wanderson, que estava no Internacional. O jogador já está em Belo Horizonte para assinar o contrato até dezembro de 2027. Leonardo Jardim havia comunicado à diretoria celeste que necessitava de um atacante de ponta. Após o ok para Wanderson, a diretoria entrou em contato e finalizou a negociação. Na temporada passada, o jogador teve 43 jogos, com 5 gols e 5 assistências. Neste ano, ele tem 9 jogos, com 1 gol e 1 assistência. O acordo para ter o jogador foi devido a uma dívida de 7 milhões de reais que a equipe gaúcha tinha com a Raposa pelo atacante Wesley Ribeiro. E nesta semana, houve também uma proposta dos Emirados Árabes para comprar a SAF do Cruzeiro. Em entrevista à TV Band, Pedrinho afirmou que não tem interesse em vender e que a proposta era 50% maior do que ele pagou na época da SAF do Ronaldo. Na entrevista, Pedrinho também destacou que, mesmo com o fim da janela, pretende investir mais na Raposa no meio da temporada e terá um investimento em torno de 300 milhões de reais no Cruzeiro para o ano de 2025. O América acertou a contratação do atacante Stênio, de 21 anos, ex-Cruzeiro. O jogador estava no Karpat Lviv da Ucrânia. O time e o jogador chegaram a um acordo por um empréstimo até o final do ano com opção de compra. Caso o jogador seja vendido para o Coelho, o Cruzeiro, por ser detentor de uma parte econômica do jogador, receberá uma parte do valor da compra. Na atual temporada europeia, Stênio tem 16 jogos, sem gols ou assistências. Caso se concretize a negociação, o jogador não pode jogar a final do Mineiro devido ao prazo de inscrição. O Jornal da Cidade fica por aqui. Você confere as próximas notícias na sexta-feira, porque na quinta-feira tem reunião ordinária e está todo mundo convidado a participar. Um bom carnaval e até lá!